Agitaí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está no Instagram, está no Facebook, no YouTube, compartilha, deixa chuva de coraçãozinho. Gente, porque depois dessa semanada, olha, eu vou te contar. É o Covid batendo na nossa porta, tu te cuida, te protege, coloca máscara, usa álcool gel, não aglomera, não agita assim onde não é para agitar. E outra coisa, essa ventania, né? Ah, Jesus Cristo, que foi isso? Mas eu digo o seguinte, passou, bola para frente, bens materiais, a gente dá um jeitinho, importante agradecer, estamos vivos, temos saúde e procuramos por ela. Por isso, gente, no oferecimento de Lemos Esportes e também um beijo lá para a equipe da Flávia Olinger, do estúdio, que fez meu cabelinho aqui, vamos começar mais um programa da Gi num lugar muito especial. Eu gosto da energia que tem aqui, é uma energia maravilhosa, da Reduclin, 20 anos já Reduclin. Sabe o que eu vim fazer aqui? Falar de reeducação alimentar. Me diz uma coisa, amiga, com essa quarentena, como é que está a alimentação? Foi tudo por água abaixo? Não faça isso. Temos ainda outros 6 meses, tem a vida inteira para cuidar da saúde, da alimentação, para a gente falar de reeducação alimentar. Eu vou chamar essas queridas, então, a Marise Sapelli Knopp, que está há 20 anos à frente da Reduclin, a linda nutricionista Ana Beatriz Knopp e a Cris, Ana Cristina Bess. Acho que eu falei certo, que é psicóloga. Chega para cá, meninas! Olha só essas lindezas aqui, esse bando de loiras aqui, ó. A Tice, né, na sua plenitude, gravidinha do Bernardo, né? Isso mesmo, é o B. É, mais um B, querido, que vem. E a avó tá toda boba, vó? Demais, né? É, meu Deus, quem não fez? É o primeiro neto? É o primeiro. Ixi, marido, vai ser tão, como é que é? Tão bajulado, tão... É amor, né? Amor demais nunca é. É, muito amor. Mas vamos ao nosso bate-papo, então. Gente, vão compartilhando, deixa chuva de coraçãozinho, que o programa de hoje vai ser top. Diga, Marise, vamos lá, por que a mulher... Enfim, não só a mulher, né? O homem também deve procurar por uma reeducação alimentar e não uma dietinha da moda. Se é a última dieta, porque não pode. Tem que ser uma reeducação, diga lá. Então, Gi, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por ter nos presenteado, né, com essa entrevista, justamente no ano em que a gente faz 20 anos de reeducação alimentar. A Beatriz e eu ficamos bem felizes com esse convite, porque... nesses 20 anos, tu fosse a primeira a lembrar da gente. Olha, e justamente no ano em que a gente está Agita aí. Né? Então, a reeducação alimentar e dieta, né? Eu acho que o próprio nome já diz por que não dieta. A reeducação, reeducar-se, voltar a comer e voltar a comer comida de verdade. Né? Enquanto que a reeducação, ela te permite fazer escolhas. Porque a gente tem um princípio. Na reeducação, tudo pode, desde que seja moderado. Sim. A dieta, ela te limita. Né? Quem faz dieta por um tempo e muitas vezes se frustra. Né? Sim. Até porque não aguenta, né? Tu vai comer a dieta do melão. Tu não aguenta comer melão o resto da vida. Não tem como. Exatamente. Porque a reeducação, ela te permite uma mudança de estilo de vida. Né? E como é que funcionam os grupos aqui? Porque, gente, eu vou pedir o seguinte, vou pedir para o Rodrigo passar um VTzinho, que eu já vim aqui, já fiz barulho. Já, e foi muito legal. E é uma energia maravilhosa, porque agora, em tempos de Covid, vocês têm todo o afastamento, mas essa sala aqui bomba, ela lota essa sala, essa mulher, e ela tem, imagina, 20 anos, então tem muito sucesso e tem muito resultado. Então, roda o VT para vocês verem o barulho que eu fiz, só porque eu gosto do barulho. Mas foi muito legal, né? Quando tu viesse aqui com a gente. Ai, que doida! Cadê o sorriso? Vamos deixar todo o estresse lá pra fora e vamos curtir a noite aqui, ó. Peraí, eu vou fazer a primeira pergunta. Tem alguém aí? Arrepiei! Vamos lá, balança. Vem, vamos dar uma paradinha? Os homens não tenham vergonha.
Maris do céu, então como é que funciona? As pessoas vêm aqui e tem esse acompanhamento em grupo? Em grupo, os encontros são semanais, né? A pessoa vem todas as semanas, ela escolhe o dia e horário que ela pretende, a gente tem 5 grupos. Agora com essa pandemia, então, a gente está restringindo, enxugando um pouquinho, porque com 15 pessoas, tem mais grupos, mas apenas 15 pessoas. Certo. Enfim, nos encontros a gente tem aqui do ladinho a balança, né? O método, ele pede que tenha a balança, a gente pesa semanalmente, certo. Só que a gente deixa claro para as pessoas que elas não são obrigadas a pesar, se elas quiserem pesar na semana sim, se não... E não tem necessidade. Né? E também deixa bem claro que o emagrecimento, ele não está no número na balança, certo. E sim na mudança de atitudes, na mudança de hábitos alimentares, na mudança do estilo de vida dela e na saúde que ela vai adquirindo assim que ela vai emagrecendo. Né? Emagrecimento, então, é uma consequência das mudanças. Perfeito. E semanalmente, então, a Ana Beatriz e eu preparamos um tema, né? Que acho que elas estão ao encontro. Elas estão doidas para falar, mas elas já vão falar no segundo, terceiro bloco. Vamos ficar primeiro aqui com a Marise. A contrariar ou não o que eu estou falando. Mas todas as semanas a gente dá uma aulinha, né? Sobre algum tema que a gente vai vendo as necessidades que vão surgindo no grupo, na realidade. E esses temas são... porque a gente trabalha assim, o ser humano num todo, né? Nós entendemos que o ser humano, ele é um tripé. Sim. Ele é corpo, mente e espírito. Quando um deles está meio desajeitado, todos sofrem, né? Verdade. Então, semanalmente a gente dá uma aulinha, às vezes a nutrição, né? Falando sobre o alimento, outras o lado emocional, psicológico, e a parte fisiológica, daí cabe mais a Ana Beatriz, né, como nutricionista, fazer esse lado da fisiologia. Porque também só um detalhezinho aqui, um parênteses. Diga. Eu uso muito a minha experiência aqui no grupo. E a Ana Beatriz, então, faz os cardápios, ela usa mais a parte teórica. Certo. Né? Ela faz a parte teórica e esse combo, né? A orientadora e a nutricionista e com o auxílio da psicóloga dá muito certo. Nossa, tanto que está fazendo 20 anos. E, gente, eu vou dizer para o pessoal que está em casa, assistam os 3 blocos, porque a gente vai falar na prática e também como que tu podes começar a mudança já na tua casa. Né? Nós vamos trazer isso nos próximos blocos. Mas, Marise, quais são as principais queixas? A mulher chega aqui como? Essa é legal. Ai, meu Deus do céu. Né? Porque geralmente... Uma boa pergunta, essa né, Marise, tu pensa, a mulher está acima... Pensa comigo, a mulher está acima do peso, ela vai botar uma roupa, ela não cabe. Aí o marido, vamos, e não cabe, e não tem roupa. E chora, esperneia, por fim não quer mais sair. E isso, e vai se fechando. Né? Então, quais são as principais queixas das pessoas que chegam? A principal queixa, além dessas, escolhem a gente como última alternativa. Aí eu vim aqui porque eu já fiz de tudo, né? Vocês são a minha última alternativa. Sim. Então, vamos ver no que vai dar. Eu vou tentar mais uma vez. Não botando muita fé ainda. Não botando muita fé, exatamente. Então, e eu brinco muito dizendo que eu gosto muito de ser a última, né? Na primeira vez na vida, ninguém gosta de ser a última, eu gosto de ser a última, né? Porque todos que vêm como última alternativa, elas fazem por um tempo, muitas vezes também desistem, porque o emagrecimento ele entra no que a gente chama no efeito platô, ele dá uma paradinha, vão procurar outras alternativas, mas procuram outras coisas e acabam voltando para o grupo. Sim. Né? Então a principal queixa e eu sempre digo o seguinte, né? Será que ela já fez de tudo? Ou ela só disse que fez? Ela tentou de tudo, né? Mas o certo essa pessoa ainda nunca fez. Né? Porque ela quis sempre ser emagrecida e não emagrecer, porque o emagrecer é difícil. Eu aprendi a dizer não, que é a parte mais difícil do emagrecimento. Não para certas coisas boas, né? É verdade. Gente, essa mulher, ela tem uma luz que irradia, feito aquele pôr do sol. Eu não me canso de falar isso para ela. Eu não me canso. Gente, vamos fazer o seguinte, tu não é doido de sair daí e deixar a gente falando aqui, né? A gente só vai dar uma paradinha para os nossos comerciais e a gente já volta.
Meu nome é Lucimar, eu frequento a Reduclin há 6 anos. A princípio, vim para emagrecimento mesmo, né? Mas hoje o que eu prezo muito é a saúde. Eu, nesses 6 anos, emagreci bastante, voltei a engordar um pouco, agora estou no processo novamente, né, de perder esses quilos, mas a saúde melhorou muito. Então, para mim, o mais importante é isso. E assim como eu venho atrás da saúde, eu estou procurando proporcionar isso para os meus alunos. Eu sou professora. Agora, nessa época de pandemia, trabalho online, né, as aulas online, eu propus um desafio para eles, que era preparar um prato saudável, ou para o almoço, ou para o jantar. E a minha surpresa foi grande, né? A Marise e a Tice visualizaram pratos maravilhosos, eles capricharam muito, então essa questão me deixou muito feliz e essa base que eu tenho aqui da Reduclin me ajudou nesse trabalho. Estamos de volta. Então vamos lá. Tice, querida, o efeito sanfona, né? Aquele tal de engordar, emagrecer, um período tá acima do peso, outro período tá magrinha. Qual é o problema, por exemplo, de uma dieta restritiva? Eu vou cortar todo o carboidrato, não vou comer mais nada com açúcar, nem fruta, nem nada, ou até o próprio jejum intermitente, 12, 14, 16, 24 horas sem comer. Será que consegue isso pro resto da vida? Não consegue, né, não, Gi? Não. E fazer isso sem indicação, primeiro que pode ser muito perigoso, porque pode afetar glândulas da tireoide, a pessoa pode criar um problema que ela não tinha antes, né? E a segunda coisa é que ela não vai estar emagrecendo de verdade, né? Ela vai estar perdendo número na balança, mas emagrecendo não. Ela vai estar perdendo água, vai estar perdendo massa muscular e mantendo a gordura dela, né? E aí quando ela decide parar de fazer essas dietas doidas, porque ninguém consegue fazer isso pro resto da vida, né? Ela volta a ganhar peso e o peso que ela volta a ganhar não volta a ganhar a massa muscular que ela perdeu, volta a ganhar gordura. E aí esse efeito sanfona do engorda e emagrece, então a pessoa vai cada vez perdendo mais massa magra e aumentando mais o seu percentual de gordura. Eu até comentei essa semana, postei no meu Instagram, acabei falando assim, emagrecimento não se compra. Eu vi. A gente não consegue ser emagrecido, a gente precisa correr atrás do conhecimento para a gente ter a mudança de pensamento, a mudança do hábito alimentar, do estilo de vida, para ter uma conquista saudável. Claro, e permanente, né? Sem contar assim, eu consigo emagrecer aos pouquinhos e eu vou conquistando, né? Eu não vou só ser emagrecido. Perfeito. E quanto à consciência, como é que faz para ter essa consciência? Diga lá, nossa psicóloga Ana Cristina, Cris, né? Como é que faz para ter essa consciência, para que vire hábito? Que eu não desista no meio do caminho, porque se fosse fácil, né? Às vezes a gente escuta assim, emagreça... Gente, o que tem de absurdo por aí? Emagreça, sei lá, 10 quilos em uma semana. Gente, não! Né? Diga lá, querida. Exatamente, Gi. No nosso trabalho aqui é exatamente esse, dar um apoio, né, emocional e também comportamental para essas pessoas que vêm buscar ajuda. Não só o cardápio, né, com a alimentação, de como fazer. Porque nós, infelizmente, não somos robôs, né? Ia ser tão fácil se a gente só apertava um botãozinho, vou seguir o cardápio ali sem desviar. Então, não é bem assim que acontece, né? Sim. Então, a gente dá esse apoio aqui, só que cada um tem a sua vida, tem o seu histórico, tem as suas dificuldades, né? Tem os seus gatilhos, né? Onde é que está a ferida de cada um que cutucou o pau? Esquece, quando vê, como é que é? Quando eu fui ver, já comi. Né? Isso, Então, para segurar a onda. E por isso que a gente tem as reuniões toda semana. Então, a pessoa vindo aqui toda semana, ela tem um acompanhamento de perto, né? De todo o dia a dia dela, da rotina. Tem um WhatsApp que também tem o acompanhamento, né? Se ela tem alguma dúvida, ela pode tirar. Né? Então, aí a partir disso aí, e geralmente a pessoa que vem buscar aqui, ela já quer. Ela já está predisposta. Muitas vezes ela com problema de saúde. A gente vê muitas pessoas que já vêm aqui com diabetes ou com alguma dificuldade mesmo, né? Problemas nas taxas de triglicerídeos, né? E outras taxas. Então,
Aí a pessoa já vem aqui já com um certo medo até. Eu preciso seguir porque a minha saúde, a minha vida está em risco, né? Então as pessoas já vêm já com essa predisposição e escutam mais, né? Os conselhos estão mais, aí vem mais a vontade de emagrecer. Por isso que a gente começa a ver os resultados. E a gente sempre enfatiza que precisa ser a longo prazo. Que é para a vida toda, né? É para ser um estilo de vida, uma nova pessoa que está surgindo ali. Que a parte alimentar é muito importante na vida da pessoa, né, como um todo, mas principalmente para ela ter uma vida mais longa e saudável, não ficar dependendo dos outros, de filho, de marido, né? Ninguém gosta, né? E você tendo saúde, você consegue vai longe. Essa vitória. Mas sabe o que eu achei interessante quando eu vim aqui? Vamos mostrar para o pessoal de casa agora. Às vezes aquele alimento que tu está consumindo, tu sabe o que tem dentro dele? Vamos mostrar agora. Gente, pasmem, sabe quando tu vai assim, ó, tá no sofá e eu vou comer uma bolachinha recheada? Ou assim, né, que a gente tava falando de vô e de vó, né? Que assim, estão com as crianças e dão uma bolachinha recheada. Quanto tem? Só para fazer eu fico abismada com essa comparação. Num pacotinho de bolacha recheada, assim, equivale a quantos pãezinhos desse aqui? 8 pãezinhos franceses. Aí tu pensa. 8 pãezinhos, só tem 2 aqui para mostrar, mas são 8. Já pensou assim, ó, tu vai lá, tu acha... E assim, ó, né, Tice, Marise, a própria indústria alimentícia, ela traz assim, ó, para aquela mãe que quer o melhor para o filho, para a avó, também que olha assim, mais zinco, mais ferro. E aí, no fim, a criança está comendo isso aqui tudo, porque tu não consegue comer uma só, e está comendo 8 disso aqui. E ainda quer que ela chegue em casa e almoça. E é isso, né? Isso! E dá isso aqui, tipo, come uma coisinha, 10 e pouco da manhã. Como que vai conseguir almoçar o feijão, o arroz, depois de ter comido 8? Isso. Vamos para mais exemplos aqui. Diga, Tício, o que temos aí mais? A gente tem aqui agora o pacotinho de suco artificial. Tem mais ou menos 4 colheres de sopa de açúcar, tá? Num pacotinho. É tudo muito embutido, né? A gente olha assim e acha que é inofensivo o negócio. Uma latinha de Coca-Cola, de refrigerante, né? A gente tem mais ou menos uma média de 9 colheres de sopa de açúcar. É também. Muita coisa. E também a gente tem, num pacotinho de salgadinho, mais ou menos essa quantidade aqui, 120 ml de óleo. Tá? Isso aqui é o mais prejudicial também, né? Porque vai acumular na parede dos vasos sanguíneos, vai aumentar colesterol, triglicerídeos. E hoje o que a gente vê muito são crianças e adolescentes com índices de hipercolesterolemia altíssimos, né? Com 4, 5 anos de idade já. Sim, a gente escuta muito, a criança tá ali com colesterol e tá com comecinho de diabetes. Por quê? Porque precisa, é aquela história, né? Não adianta tu dizer pra criança comer alface, tu te joga no sofá e come a bolachinha. Bem isso. Não adianta ser a família toda a fazer reeducação. Bem isso. Tem que ser bem isso mesmo, a reeducação. E assim, não que a gente não possa comer o pãozinho francês, de quando em vez uma bolachinha recheada, porque não é essa a questão é saber quando, né? Um lanche de vez em quando fazer, né? Só que ter as consequências de que a exceção não vire regra. Eu acho assim, tu vai fazer um lanche, penso assim, se tu tens a semana toda cuidando no café, no almoço, a gente vai chegar no terceiro bloco, tá? Uma ideia de como tu podes começar a mudar o teu dia a dia com pequenos hábitos, pequenas mudanças nas refeições. Mas assim, ó, qual o problema de tu cuidar a semana toda e daí no final de semana fazer um lanche? Acho que não é o fim do mundo, né? Claro, por isso a reeducação alimentar, né? Porque ela não exclui essas possibilidades da gente de vez em quando comer uma coisinha gostosa, né? Mas pelo menos 80, 90% do tempo a gente comer saudável. E com prazer também. Porque eu acho que comer saudável também tem os seus momentos de prazer, né? Também a gente acaba criando um novo paladar para aquilo ali e a gente acaba tendo prazer em comer uma salada, em comer uma fruta e acaba sentindo falta disso. E também se reinventar, né? Porque assim, ó, tu vais fazer, né, Marise? Eu tenho que comer frango. Mas dependendo do estado que tá aquele frango, não dá vontade de comer. Tem que dar uma incrementada, tem que... Com certeza. É bem isso aí, né?
Tem que inovar no cardápio, tem que botar uma coisinha ou outra, porque senão fica enjoativo. Aí tu não consegue dar continuidade, não é verdade? Isso mesmo. Né? Gente, mais alguma coisa nesse segundo bloco? Que daí a gente dá uma paradinha e a gente volta no terceiro bloco com essas pequenas mudanças que essas queridas aqui vão nos passar e tudo mais. Até logo! Eu sou a Lidiana, eu frequento o grupo há 6 meses. Eu costumo dizer assim, não só para a Marise, mas para alguns dos outros participantes nas nossas reuniões, que o grupo entrou no momento certo na minha vida, no momento em que a minha consciência já estava consciente do que seria uma reeducação alimentar, porque a gente costuma pensar da seguinte forma, que a reeducação ela entra apenas pela estética, e na verdade não é isso. A gente só começa a se tocar e a perceber que a reeducação alimentar e novos hábitos mais saudáveis fazem toda a diferença para a gente quando a gente tem uma doença, ou quando a gente não consegue subir um nicho de escada, ou quando coisas simples da vida se tornam mais complicadas. Então, assim, no grupo, eu consegui compreender e aprender ainda mais que não basta só a gente fazer por estética ou por beleza, mas a questão da saúde é o que a gente tem que priorizar um pouco mais. Não deixar só para depois, para quando a gente já não consegue mais sozinho. Olá, meu nome é Viviane, eu sou frequentadora da Reduclin há 5 anos. Eu comecei a entrar para o grupo por procura própria mesmo, eu estava me sentindo desconfortável com o peso que eu tinha na época, né? E tentei que poderia emagrecer sozinha, mas houve um pouco de resultado, mas não o ideal. Depois eu fui pesquisar, encontrei a Marise, os grupos da Marise, e um belo dia resolvi vir para uma das palestras, das reuniões, como é aqui chamado, né? Então foi assim muito surpreendente, porque além do emagrecimento em si, a coisa é muito mais abrangente. A gente tem muita informação através das palestras, e o legado que a gente leva para a vida é muito grande. E você acaba sendo um próprio exemplo para as outras pessoas, porque a mudança começa pela cabeça, né? Eu tenho que estar muito afim de mudar, porque é uma luta constante, diária, só que traz muitos benefícios. E nesses anos que eu já estou aqui, eu fui detectada com câncer de mama, e fiz a mastectomia radical, e creio que a minha recuperação foi muito rápida, até os próprios profissionais da saúde perceberam isso, né? E eu devo a isso também ao todo cuidado que normalmente eu já tinha com saúde, fazendo exercícios e corridas. Então, eu acho que a reeducação me auxiliou muito nesse processo. Então, para Tice, para Marise e Reduclin, eu só tenho a agradecer. Obrigada. Bom, meu nome é Márcia, eu frequento aqui há 3 anos e meio atualmente, mas eu já tinha vindo uma vez e acabei parando pelo tal do efeito platô. E o que eu ganhei aqui foi uma nova vida em questão de saúde e bem-estar, de conseguir trabalhar, que eu quase não conseguia mais. E posso dizer que não foi fácil, não é fácil, é sempre muito difícil, a gente tem que dizer muito não, mas a gente tem que seguir em frente. E então eu emagreci 66 quilos só com reeducação alimentar. Obrigada.
Estamos de volta, a gente aqui no nosso terceiro e último bloco. Eu disse para elas, agora é a parte de cardápio. Vocês que lutem, porque eu não tenho nada escrito e elas que dizem ali o que tem que comer, o que não tem, para ter uma ideia, quem está em casa, assim, que possa começar a seguir, né? Porque assim, até aquela pessoa, né, disse, eu não vivo sem... De manhã é pão com margarina, pão com manteiga, eu não vivo sem estirar, eu não vivo mais. Como que faz? E tem muita gente que diz isso, né? Que pensa que vai morrer se tira a manteiga, se tira a margarina, se tira a banana do pão. Mas pão com banana é vida também, né? É gostoso. E tem de vez em quando nos cardápios. Falar, não é regra, né? Não é regra. Tá certo? Diga lá, menina, o que a gente pode estar comendo de manhã sem ser o pão com margarina? Tá, vamos lá. Aqui na Reduclean, a gente trabalha com os cardápios semanais. Esses cardápios, eles têm um café da manhã diferente todos os dias, então tem muita variedade, muita criatividade, muitas opções. Sim. Além do que a gente trabalha também com uma lista de substituição. Mas, basicamente, o que é indicado, né? A gente pode começar amanhã sempre incluindo alguma proteína, então pode ser ovo, queijos, iogurtes, né? Então, frios também, depende da qualidade, né? Então, a gente consegue colocar alguma coisa assim, às vezes fazer uma panquequinha, às vezes um pão com ovo também, um pão com banana, por que não, né? Depois, no lanche da manhã, incluir sempre uma fruta. De preferência, comer a fruta, não tomar a fruta, é o mais indicado, né, E é engraçado, só abrindo um parênteses aqui, porque às vezes a gente começa o nosso dia, né? Eu não vou dizer quem toma Nescau aqui, né? Né, Rodrigo? Sacanagem, né, Rodrigo? Mas assim, começa com muito carboidrato, né? Pão com café com açúcar, a gente falou no adoçante também, e lá pelo meio da manhã a gente tá assim, ó, já aconteceu comigo, porque faz ali na tua casa, coloca nem que seja o pão, mas coloca um ovinho junto, para ver como isso vem na energia. Faz diferença, né? Então isso tem a ver com a insulina, né? Porque aumenta demais a insulina, quando a gente carrega demais de carboidrato no café da manhã, a insulina aumenta muito rápido e logo cai. Então isso dá hipoglicemia, causando o aumento da fome e também uma compulsão pelo carboidrato. Sim, aconteceu isso comigo, assim, eu comia... O que eu comia? Basicamente, era um pão sem glúten, sem lactose, aí comia um queijo cottage, aí gostava de uma geleinha em cima, ainda tinha o queijinho, mas era muito pouco. Aí eu comia, daqui a pouco, no meio da manhã, eu tava uma galinha morta, porque não tinha sustância ali. E aí depois comecei a colocar o ovo, isso dá te mantém assim, pelo menos sem fome até meio-dia. Isso. Tá, mas continuando aqui, Tice. No meio da manhã, uma fruta. Isso. Daí, no almoço, então, fazer aquele pratão de salada, né? Eu sempre gosto de intercalar as saladas cruas e cozidas, porque a salada crua é importante pela quantidade de fibras e vitaminas e minerais. E os legumes cozidos por trazerem uma quantidade de saciedade e também terem baixa caloria, né? E agora, no inverno, vai bem, vai né? Super bem. Né? Um cozidinho, assim, ele satisfaz também. É gostoso. E aí completar com um carboidrato do bem. Eu sempre digo que carboidratos do bem são aqueles carboidratos que nascem assim, né? Então que vêm da terra. E uma proteína de boa qualidade também, né? Então, carne, frango, peixe, ovos. Então, se a gente pensar assim, ó, vou encher o meu prato ao meio-dia, macarrão, arroz, escolher um carboidrato só, né? De preferência escolher um, né? Que daí batata doce, que vem da terra, que aipim, mais? Aipim, cará, taiá, o inhame, que são raízes que são pouco utilizadas hoje em dia, mas que são de altíssima qualidade. Isso as nossas avós faziam, né? É comida de Exatamente, é comida de verdade. Reaprender a comer, né? É isso aí. Diga lá, o que é? Aí a questão da proteína, um pedacinho de ou frango, ou carne, um peixe, né? Ovo. Tá. E coloca um feijão também? Pode, uma leguminosa interessante, né? Um feijão, uma lentilha, um grão de bico para completar esse prato. E aí à tarde a gente pode comer mais uma frutinha, se quiser pode completar também com algumas oleaginosas, castanhas, nozes, ou até uma frutinha seca, um damasco, uma ameixa, né? E aí à noite o ideal seria repetir o prato do almoço. Mas geralmente, à noite, né? À noite, o que acontece à noite? Tu tens vontade de uma coisinha mais sem vergonha,
Não? Tem vontade de um lanchinho, de repente, mais uma panqueca pode, por exemplo? Ah, claro, e aí pode variar dentro disso, né? Então, assim, eu posso substituir esse prato do almoço fazendo um wrap, por exemplo, bem gostoso, uma panquequinha saudável com ovo, aveia, farinha de amêndoas e rechear com frango ou com carne moída e sempre com mais uma porção de salada. Lembrando que a gente deve sempre comer uma porção de salada, tanto no almoço quanto no jantar. No jantar, às vezes, as pessoas esquecem de colocar salada. E é assim, ó, porque daí tu pensa no alface que tá frio agora, mas tem que pensar na saúde como um todo, né? Principalmente que tem essa questão do intestino, que vai funcionar melhor. Falando em intestino, água também, né? No mínimo 2 litros. São as frutas que também são meio esquecidas agora, né? Por serem frias, né? E aí, antes de dormir, se dá fome? Pode fazer um chá, comer mais uma frutinha. Eu sempre indico estar comendo alguma fruta rica em vitamina C para aumento da imunidade, acompanhado de um chazinho, que também é sempre gostoso, né? E a gente falou assim, né? Porque no intervalo as coisas acontecem, né? A gente tava falando assim, ó, de adoçante, assim. É, na verdade, uma maneira só de enganar, né? De se enganar, né? Com adoçante. O adoçante, então, ele engana o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é a parte do nosso corpo que mais precisa de glicogênio, de carboidrato para funcionar, né? Tanto que numa dieta, quando a gente corta o carboidrato, dá uma dorzinha de cabeça, uma tontura, né? Então o cérebro precisa de carboidrato para funcionar. E a nossa língua, quando ela recebe o sabor de doce, o estômago já começa a se preparar para receber aquele doce e fazer a digestão. Só que o adoçante, ele engana, né? Então o estômago, o pâncreas vai produzir insulina, não chegou nada de doce e a insulina vai lá em cima. O cérebro também acha que vai vir algo doce e não vem, gerando então uma compulsão pelo doce, vai aumentando. Se naquela refeição, naquele momento ela não matou a vontade do doce, o cérebro vai pedir futuramente mais doce. E aí ela vai comer mais pão, mais macarrão, mais batata, mais arroz. Pedindo então cuidado com o adoçante que vocês estão utilizando. Eu acho que eu escutei aqui, que eu vim da questão do café, né? Que a gente fala assim, ó, do café, se tu coloca... tu tá com açúcar, vai diminuindo, né? Tipo assim, eu coloco tantas colherinhas e daí vai diminuindo até chegar... É tão gostoso tu tomar um café puro, sem açúcar, que quando eu entendi isso, eu tomava café por causa do açúcar. Então, assim, aí tu diminui a quantidade, porque café demais te deixa pilhado demais também, né? Mas, assim, aí entendi que tomava café porque tinha o açúcar, então começa a tirar o açúcar, automaticamente tu tira o café. E as papilas gustativas vão criando essa memória para o novo sabor que ela está sentindo, né? E a gente vai se habituando com esse novo sabor e retirando o açúcar 100%. Legal. Gente, não deixa para só o verão, né? Quando chega verão, assim, as pessoas se desesperam, tanto em academias quanto em clínicas, né, de nutricionistas aqui, porque vão ver o biquíni pela frente. Mas enquanto que a gente pensa em saúde, é o ano inteiro. É o ano inteiro fazer o exercício, é o ano inteiro comer a salada, é o ano inteiro tomar água, né? Vamos fechar com uma mensagem. A Cris quer falar um pouquinho, né, Cris? Que senão nós não para de falar nunca. Nós não para de falar e esquece que tem que entrevistar, no caso. Vai, Cris. É muito importante isso que você falou. Eu até queria complementar com relação aos exercícios, que tem que ser junto com a alimentação, você se movimentar. Fazer uma coisa que você goste, né? Então vai caminhar, vai fazer uma yoga, vai fazer um pilates. Eu gosto de uma coisa mais pesada, vou fazer um treinamento funcional. Então, isso aí, assim, quer fazer uma musculação, todo mundo precisa fazer uma atividade física. Se identificar. Se identificar, uma coisa que você goste. Aí você consegue com que seja uma coisa frequente, né? Pro resto da vida, né? Que é importante. E outra coisa que é importante para você manter essa vontade, né, de estar sempre cuidando da alimentação, é você estar de bem com a vida, né? É você resolver os seus conflitos, as suas dificuldades, né? Procurar um especialista, procurar um psicólogo, se você está com uma dificuldade maior que não consegue sozinha, né? Então não ter medo, não ter vergonha, né? Psicólogo não é para louco. Ai, gente, eu amo todos os psicólogos, já falei isso. É uma coisa muito antiga, então assim,
Hoje os psicólogos estão aí exatamente para isso, para dar esse apoio, para você conseguir trilhar, né, esse caminho da reeducação alimentar, da reeducação emocional até, né, de você se conhecer, o autoconhecimento. A gente até fala muito aqui, né, Marisa e Tícia, sobre esse tema também. Sim. Se você se conhece, você conhece até os seus limites, né, você consegue se controlar perante um doce. Para que eu vou comer isso agora? Parar e pensar, não deixar ir o impulso, né, de pegar e comer aquilo fora de hora. Né, vai ter consequências para minha saúde, né, para minha vida. Então, sim, pensar nas consequências. Não, eu digo, né? o primeiro programa que eu fiz foi com a psicóloga, inclusive a minha. Eu sempre falo, acho que todo programa eu falo da Merle. Merle, um beijo. Aí, assim, ó, eu disse o seguinte: quando eu fui na nutricionista e ela mandou anotar o que eu comia, e ela disse assim: a Gisele, 6 caquis num dia tu comesse? Aí ela olhou pra mim, ela desistiu de mim na hora, nutricionista, e ela pegou e deu um cartão da psicóloga que eu vou até hoje. Por quê? Às vezes tu precisa tratar aqui. É um conjunto, é aquele tripé. É um conjunto. É o tripé. E quase sempre a gente percebe isso aqui, né? A Tícia e a Marise percebem que às vezes a pessoa não tem dificuldade de seguir o cardápio, ela tem outras dificuldades. Sim. Familiares, né? Sim. No trabalho, a gente vê muita dificuldade com os filhos. Então ela tem que resolver isso. Sim. Né? Com o pai, com a mãe, a gente muitas vezes vê que tá lá atrás, na infância, na adolescência. Com certeza. Então, assim, resolver isso, colocar na mesa e resolver, que aí a vida dela vai ficar mais leve. Sim. Aí ela vai conseguir, né, fazer essa reeducação alimentar, emagrecer, como a Marise falou, é tudo um conjunto, mas é consequência. Emagrecimento é o... eu trato isso com as minhas alunas final. também. Emagrecimento é o resultado. Eu- Esse caminho que é importante, é o processo. Perfeito, eu trato isso com as minhas alunas, que emagrecimento é consequência da tua mudança de hábitos, da tua forma de pensar, Porque né? é um processo lento e muitas vezes as pessoas querem pra ontem. Sim. Ai, eu não emagreci, meu Deus, passou 3 dias e eu ainda não emagreci. Mas assim, Sim. é um processo lento. Então, Sim. até entrar na tua cabeça, né? Entrar na cabeça da pessoa que realmente vai demorar, que é um processo lento, tem que ter paciência. E outra coisa, hoje em dia as pessoas não têm mais paciência. Não. Né? Estão ansiosas. Querem tudo pra ontem, o celular às vezes não funciona, demora um pouquinho pra baixar uma notícia. Deus me livre! Essa semana com Covid, com ventania e gente sem energia, quase que a gente não conseguiu fazer isso aqui hoje, né? Quase que o vento nos sabotou, mas Deus é bom e deu tudo certo. Marise, vamos fechar uma frase tua? Peraí, uma frase tua ou da Tícia, a gente faz pra encerrar. Gente, meninas que deram um depoimento, eu quero agradecer de coração, né? Mas diga lá. Não, eu só queria complementar dizendo para que as pessoas não procurem, não esperem adoecer para depois procurar saúde, né? Sim. A saúde vem, ela tanto inicia quanto ela termina pela boca, né? Então, é pela boca que a gente coloca a saúde e é por ela que a gente tem que começar, então, mudar atitudes, mudar estilo de vida, fazendo a escolha nos alimentos. Que o alimento é o nosso medicamento, não existe outra coisa. Oh, coisa linda. Mais alguma coisinha, Tícia, para fechar? Não, acho que é isso mesmo que a mãe falou, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo como a gente cuida da nossa casa, da nossa família. E se a gente não se cuidar, quem que vai cuidar da gente, né? Tem que começar por nós. Oh, coisa linda. Gente, ficamos aqui, então. O meu telefone está tocando. Isso é um erro de gravação da TV Brusque. Ficamos aqui no oferecimento de Lemos Esportes. Beijo, cuide-se, saúde, seu bem mais precioso.